vivendo como Neemias no século 21. Vivendo como Neemias no século 21. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 5 diz assim: E enviei os mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós falamos anteriormente, nas oportunidades que nos foi concedida, acerca do perfil da vida de Neemias, o que Neemias nos mostra, o que Neemias nos traz de conteúdo para que possamos estar vivendo através da sua postura em pleno século 21. Nós vimos de que Neemias, a Bíblia diz e a Bíblia nos revela de que ele era um homem intercessor. Nós vimos aqui a função de um intercessor. Não é somente aquele que intercede, mas a Bíblia também nos mostra que um verdadeiro intercessor é aquele que sente a dor do seu irmão, é aquele que se compadece, é aquele que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Também nós vimos de que Neemias, ele era um homem que estava debaixo da vontade de Deus. Nós vimos de que quando o rei Artaxerxes lhe dá plena condição, lhe dá a oportunidade, lhe franqueia a oportunidade para ele agora escolher o que queria fazer e como queria fazer, a Bíblia diz de que ele vai orar a Deus. Ele não imediatamente ele aceita a condição que o rei lhe oferece, mas ele vai orar a Deus. Então isso implica mostrar de que Neemias estava debaixo da vontade de Deus. E o crente, ele deve viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Quem vive uma vida debaixo da vontade de Deus, sempre terá uma vida próspera. Ainda que os embates, ainda que as lutas, ainda que as dificuldades sobrevenham, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Assim mesmo, desta forma, nós mesmo assim podemos viver uma vida próspera se estivermos debaixo da vontade de Deus. Quem diz amém? Amém. Também nós vimos de que Neemias ele era um homem prudente, e nós vimos aqui o significado da palavra prudente, que também se aplica para o bom senso, para a sabedoria. E nós vimos de que Jesus ele compara o homem prudente como um homem que tem um bom senso, como um homem que é sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha, e vem a chuva e sopra o vento, mas a sua casa não cai, porque ele usou de prudência de estar com a sua casa alicerçada na rocha. E nós vimos que essa rocha, ela exemplifica, ela significa acerca de Cristo. Cristo é esta rocha. E o homem prudente que edifica a sua casa espiritual, a sua casa moral em Cristo, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir o que vier, mas a sua casa não cai, porque ela está em Cristo. Quem diz amém? E olhando dentro dessa prudência, nós vimos também que Neemias era tão prudente, irmãos, de que nele tinha o discernimento das coisas. A prudência permeava a vida de Neemias, ao ponto de Neemias ter o discernimento. Veja aí, por gentileza, Neemias,
capítulo de número 6, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 6, versículo 9 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, expulsa as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Quem diz amém? Então nós vemos aqui que Neemias ele era tão prudente, irmãos, de que Neemias tinha um discernimento. Neemias entendeu que aquela profecia, que aquela orientação que ele recebeu, e que não era de qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha um certo gabarito, tinha uma certa influência, e ele não se deixou levar pelaquela perspectiva, ele não se deixou levar pela informação que ele recebeu. Ele usou o discernimento, ele aplicou o discernimento para entender que aquela informação, mesmo de quem estava vindo, não era de Deus. E aqui eu quero abrir parênteses que nós devemos ter cuidado, irmãos. Há muitas profetadas por aí, há muitas falsas profecias, há muitos falsos profetas que se titularizam como profetas do Senhor, como homens, mulheres de Deus. É claro que sabemos que tem muitos homens e mulheres de Deus com seriedade, que falam a palavra, que pregam a palavra, que vivem a palavra, que deixam ser utilizados por Deus, mas também há muitos falsos profetas que virão com profecias que não está dentro, não está inserida, não está alusiva às Escrituras Sagradas, e isso pode ser veneno na panela para nos matar. Quem diz amém? Amém. 1 Coríntios 12, 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. E dentro desse contexto, falando a respeito de discernimento, nós temos, irmãos, que buscar, pedir ao Senhor o dom de discernir. O dom de profecia é bom, o dom de cura é bom, o dom da ciência é bom, a operação de maravilhas é bom. Mas nos dias que estamos vivendo, irmão, aonde está uma gama elevativa de falsos profetas, de espíritos mentirosos, se utilizando na boca daqueles que permitem, é necessário que a igreja busque o dom de discernimento de espíritos, para não ser enganado, para não ser levado por qualquer tipo de vento de doutrina. E tem muita gente, irmão, que está se enveredando, se perdendo por este caminho, por qualquer gritozinho, por qualquer falar em mistério aí, e os mistérios muito estranhos. Estão se deixando ser levados, e casamento tem se acabado, vidas têm se acabado, esperanças têm sido diluídas, destruídas, porque foi por falsas profecias.
não julgou segundo as Escrituras, não tendo discernimento segundo o dom que Deus nos oferece para que nós possamos estar buscando. Quem diz amém nesta noite? Então nós temos que buscar, irmãos, o dom de discernir. Mateus capítulo de número 24, veja aí, irmãos, por gentileza. Mateus 24. Glória a Deus. Mateus 24, versículo de número 4. Depois o versículo de número 11 e o 24. Diz assim, Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Irmãos, isso é muito sério. Foi Jesus que disse isso, de que surgiria falsos profetas, falsos cristos, e que até mesmo enganaria até os escolhidos. Então nós temos, irmão, que estar buscando o dom do discernimento e estarmos mergulhando nas Sagradas Escrituras para não sermos vitimados, para não sermos refém desta gama que está se levantando de falsos profetas, de homens, mulheres que estão aí à torto, à direita, falando heresia, pregando heresia, vomitando heresia, falando aquilo que a Bíblia não diz, que a Bíblia não apoia, que a Bíblia condena. Mas tem muitas pessoas que estão se enveredando. Então cabe a nós, irmãos, termos um cuidado. Neemias tinha essa sensibilidade. Neemias disse: um homem como eu vou entrar dentro do templo e vou ficar vivo? Não vou não. Porque a intenção era de que ele viesse infringir a lei do Senhor. Porque no templo só quem poderia entrar naquela época ali era somente os sacerdotes. Era somente o sumo sacerdote. Quem diz amém? Amém. Então a profecia, a palavra que veio, era uma palavra para tentar fazer com que ele pecasse dentro da lei do Senhor. E o que está aí, irmão, sendo proliferado é um evangelho relativista, é um evangelho inclusivo, é um evangelho colorido de toda maneira, de todo jeito, e é muitas coisas sendo anunciadas, dizendo que você pode sim ser um servo de Deus, um cristão, e que pode também viver uma vida igual a do mundo. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus para o teu coração: o Senhor não nos chamou para a imundícia, o Senhor nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de santidade, e esta vida de santidade é necessário ter o discernimento para não sermos vitimados pelas falsas profecias. Glória a Deus. Mas hoje nós queremos falar sobre o quinto ponto da vida de Neemias. Neemias era um homem perseverante. Diga comigo: Neemias era um homem perseverante. Glória a Deus. O termo da palavra, irmãos, perseverar ou perseverança, vem do substantivo grego proskartereses, ou do verbo proskarterel, podendo ser aplicado dentre algumas formas à luz das Escrituras. Primeiro, em Marcos capítulo 3, versículo 9, se refere a alguém que espera por uma embarcação ou por um barco.
Segundo, Atos capítulo 1, versículo 14, traz o perfil do cristão que resolveu esperar em Deus a promessa. Terceiro, Isaías 40, versículo 31, são aqueles que perseveram no Senhor, sabendo de que vale a pena perseverar no Senhor, porque Isaías 40 e o versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Então a gente vê de que perseverança é também esperar no Senhor. Mas observe, irmãos, que a perseverança de Neemias lhe fez tomar uma atitude em meio aos ataques do inimigo. A perseverança de Neemias nos revela uma atitude. A perseverança de Neemias fez ele tomar uma atitude. E que atitude foi essa? O versículo de número 20 diz: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Irmãos, quem persevera se levanta e continua edificando em meio aos ataques. Glória a Deus. Os bombardeios vêm, mas o segredo para receber a vitória, irmão, é se levantar e continuar edificando. Oh, glória a Deus. O Senhor não chamou a gente para a gente parar, não. O Senhor não chamou a gente para a gente ficar frustrado por conta dos ataques. Sanbalate e Tobias estava atacando, estava se levantando, estava guerreando, mas Neemias não retrocedeu, Neemias não voltou atrás, Neemias não parou, Neemias não desistiu, Neemias não sentou na calçada e ficou chorando e dizendo: ah, meu Deus, não tem ninguém para me ajudar. Não, Neemias mandou um recado. Neemias disse: olha, nós somos servos deste Deus e nós vamos nos levantar e vamos edificar, porque Deus está conosco. Nesta noite o Senhor está nos dizendo: se levante, continue edificando, não pare, não desista, persevere, porque já está bem pertinho de terminar a construção dos muros. Então Neemias, irmãos, na sua perseverança, ele tomou uma atitude, ele se levantou. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não desista. Toma uma atitude em meio aos ataques. O diabo está atacando, irmão, e a gente continua perseverando. O diabo está se levantando, irmão, e a gente continua de pé. O diabo está investindo e a gente continua edificando. É o diabo pelejando contra a gente e a gente edificando os muros. Deixa bater, deixa se levantar, deixa criticar, deixa zombar, deixa falar, deixa dizer o que quiser, mas Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para uma grande obra. Não é hora de parar, é hora de prevalecer, é hora de continuar na jornada, na caminhada, edificando os muros, porque Deus vai nos dar vitória. Quem pode adorar o nome do Senhor? Deus nos dará vitória, irmãos, se nós perseverarmos. A perseverança, irmãos, nos faz vedar os ouvidos para as críticas alheias. Você sabia disso? Quem persevera, irmãos, automaticamente, um tampão vai para os seus ouvidos contra as críticas alheias, e ele continua na caminhada. Veja aí, abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo de número 10. Glória a Deus. Marcos capítulo número 10. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Marcos capítulo número 10, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10,
Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Veja o que é que ele fez, irmãos. Ele cada vez mais clamava. Glória a Deus. Ele ouvia as vozes contrárias dizendo: cala a boca, cego, para de estar gritando. Porque o texto diz aqui que repreendiam ele. E repreender aqui é criticar, é dizer para ele, como ele era cego, quem sabe diziam para ele: te cala, está incomodando o mestre, está vendo que Jesus não vai te atender, cala com esse negócio. Agora deixa eu trazer para a nossa realidade, irmãos, preste atenção. Quem sabe você não está nessa mesma condição. Quem sabe nós estamos nessa mesma condição. Alguém sempre fica dizendo para mim e para você: desiste, rapaz, para com esse negócio de ser crente, para com esse negócio de estar orando, para com esse negócio de estar buscando a Deus, para com esse negócio de ir para a igreja, só quer saber de igreja. Quem sabe você já ouviu isso? Quem sabe já você ouviu essas palavras, alguém dizendo isso, me criticando, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra: faça como o cego Bartimeu, continue na perseverança, porque quem, irmãos, está na perseverança, os ouvidos ficam com tampão. Veja que o cego não deu ouvido às murmurações, às críticas, pelo contrário, as críticas serviu de combustível para ele clamar mais. Quanto mais falava o contrário, mais ele gritava. Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. Assim somos nós, irmão. Quanto mais bate na gente, quanto mais persegue a gente, mais a gente vai para perto de Jesus, mais a gente cresce, mais a gente chega mais perto de Jesus. Ei, labacamanto, deixa bater, deixa criticar, deixa murmurar, deixa falarem, porque pensam que está te prejudicando. Pelo contrário, quanto mais estão criticando, mais estão te empurrando para perto de Jesus, mais estão te empurrando para perto da vitória, mais estão te empurrando para perto daquele que tem o poder de resolver qualquer problema. Deixa criticar, irmão. Quem persevera, irmão, não dá ouvido, não. Quem persevera não escuta. Quanto mais eles repreendiam o cego a desistir, mais o cego se fortalecia em prevalecer, em continuar, em perseverar no seu objetivo. Ele não desistiu do seu sonho. Eu quero lhe dizer: não desista dos seus sonhos. Ainda que pareça para alguém que não tem jeito, que é impossível, mas Deus disse para você que era impossível? Deus disse para você que não tinha jeito? Deus disse para você que não iria fazer? Então pronto, você não disse. A última palavra é do Senhor, e a palavra do Senhor é essa: não desista, persevere, não desista, vá adiante, não desista, siga em frente, não desista, lute, não desista, prossiga, resista, porque eu, o Senhor, farei o que eu te prometi. Glória a Deus. Aleluia. Veja que interessante, irmãos. E eu quero ler os versículos 47 e 48. Veja aí o 48, o 47.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Parecia, sabe o que, irmãos? Parecia aquelas fornalhas. Quanto mais colocava lenha, mais ele pegava fogo. Quanto mais colocava lenha, mais ele pegava fogo. Quanto mais colocava lenha, mais ele pegava fogo. Quanto mais bate, mais você busca Deus. É o contrário, irmão. Lá fora no mundo, quanto mais batem lá as pessoas, quanto mais as pessoas sofrem, mais entram em depressão, mais entram em situações que ficam retraídos, recuados. Mas com o crente é diferente. Quanto mais o crente sofre, mais ele chega perto de Jesus. Quanto mais o crente sofre, mais ele diz: Jesus, venha cá. Quanto mais o crente sofre, mais ele clama dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é bom o crente passar pelas vitupérias da vida, porque nas vitupérias da vida se aproxima mais de Deus. Aí veja aí, irmão, continue. Versículo 49 diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha para cá, irmão. Preste atenção aqui nesse versículo. Vamos destrinchar esse versículo. Versículo 49. E Jesus parando. Diga comigo: Jesus parou. Agora, você sabe por que Jesus parou? Porque ele perseverou. Se ele desistisse nas primeiras críticas, ele não desfrutaria da presença de Jesus perto dele. A Bíblia diz que Jesus parou. Deixa eu te dizer algo nesta noite da parte de Deus. Quer ver Jesus se inclinar, quer ter a atenção do Senhor para a tua vida, continua resistindo às críticas, continua perseverando, continua batendo na porta, porque a Bíblia diz que aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que busca, achará, aquele que pede, receberá. Continua batendo na porta que ela vai se abrir, continua buscando que tu vai achar, continua pedindo que tu vai receber, mas não desista da primeira. Tem muita gente que está perdendo de receber as bênçãos do Senhor porque está desistindo. Primeira crítica, desiste, vou parar. Primeira cara feia, vou mais para a igreja não. Primeira calúnia que sofre, não quero mais saber de nada. Resiste, suporta, aguenta, espera, persevera. Porque a nossa riqueza, irmão, não está aqui nesta terra. A nossa riqueza está no céu de glória. A nossa riqueza não está aqui na terra. A nossa riqueza está no céu de glória. Suporta, suporta, suporta. Aguenta, aguenta mais um pouco. Aleluia. Diga amém. Aí a gente observa aqui, irmãos, Jesus parou, mas em seguida diz assim: disse que o chamasse.
e o chamaram o cego. E chamaram o cego. Diga comigo nesta noite: quem persevera atrai a atenção de Deus. Diga: quem persevera recebe algo da parte de Deus. Foi o que aconteceu. Ele perseverou e a ordem saiu. A ordem saiu dizendo: chama ele. Jesus mandou chamar. Você crê que a ordem está saindo? Você crê que a ordem está saindo? Você crê que a ordem está saindo? Se você continuar perseverando, a ordem está saindo ao teu favor. Se você continuar perseverando nesta oração, perseverando neste propósito, perseverando neste jejum, perseverando em continuar na presença do Senhor, Deus vai te honrar. Não desista, não saia do emprego, não largue o seu casamento, não saia de casa, não saia de lá daquela rua, continue perseverando, continue lá, porque assim como o Senhor parou e chamou o cego para mudar a vida dele, o Senhor hoje está aqui parando para mudar a tua sentença. Não desista, toca teu irmão que está do teu lado aí, toca ela aí e diz: não desista não, persevera, diz: não desista, persevera, 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 o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas veja, irmãos, o que tem mais ainda nesse versículo 49, o texto conta dizer assim: dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quem foi falar com o cego? Os mesmos que mandaram ele calar. Os mesmos que estavam repreendendo o cego. Jesus disse a eles: manda chamar ele. Aí os mesmos que estavam criticando, murmurando, falando, querendo impedir, foram os mesmos que tiveram que ir lá e dizer: Jesus está te chamando. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Eu vou mudar o tom de voz de alguém. A voz de alguém que era de crítica, a voz de alguém que era de censura, a voz de alguém que era de dizer: para de estar incomodando, para de estar indo para a igreja. Vai ser a mesma voz que vai dizer: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Vai para a igreja, vai para a igreja, agora eu deixo, vai para a igreja, pode ir, olha por mim lá, Jesus vai mudar o quadro, Jesus vai mudar. Não desista, não desista, não desista, persevera, 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 persevera. Jesus vai mudar a situação. Jesus vai mudar, irmão. Jesus vai mudar o tom de voz de alguém que criticava, agora vai dizer: o mestre chama. Alguém que não queria, agora vai dizer: vai. Alguém que com as palavras dizia: está indo muito para a igreja, agora vai dizer: vai para a igreja. Alguém que dizia: tu está demais na igreja, viu? Agora vai dizer: não vai mais para a igreja não, vai embora para a igreja, vai, olha por mim lá, muito levar-se. Jesus vai mudar o cenário, Jesus vai mudar o cenário. Adora ele nesta noite, adora ele nesta noite, adora ele nesta noite. O diabo fez de tudo, irmão, para essa palavra não ser ministrada.
Eu acho que se fosse eu e você, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele não quis nada disso. Ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. E sabe o que é que isso me faz lembrar, irmãos? Jesus, quando está naquele cenário de Marta e Maria, acerca de Lázaro, Jesus disse, quem crê, verá a glória de Deus. O cego clamou porque ele cria, que ele sabia que era o Messias. Por isso Jesus disse, o que é que eu faço? O que é que eu faço o quê contigo? Ele disse, eu quero ver. Ele não viu os pais dele. Ele não viu montanhas. Ele viu Jesus. A primeira coisa que ele viu depois da escuridão de muito tempo nos seus olhos foi a face de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diz ele aí, através da tua perseverança, tu verás a glória de Deus. 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 A perseverança nos faz andar na contramão da lógica humana, irmãos. Escute, a perseverança nos faz andar na contramão da lógica humana e dos critérios naturais. Veja aí Romanos capítulo 4. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 4, versículo 18 ao 21 diz assim, Romanos 4, versículo 18 ao 21 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia! Versículo 21, só a primeira parte. E estando certíssimo. Olha para cá. A perseverança nos faz andar na contramão da lógica humana. Abraão nos prova isto. Paulo escreve dizendo aos romanos de que Abraão creu na esperança contra a esperança. Que esperança foi esta que Abraão estava crendo contra uma outra esperança? A esperança que Abraão tinha era a esperança do Deus que lhe chamou, no Deus que mostrou que era o Deus da provisão, poupando o seu filho Isaque e providenciando um cordeiro para si. Era essa a esperança que Abraão tinha. E qual era a outra esperança? O texto continua dizendo que ele não teve por incredulidade, que ele não duvidou, que ele não enfraqueceu na fé, mesmo sabendo que o seu corpo já estava amortecido, já estava com quase 100 anos, e o ventre da sua esposa Sara já não poderia mais gerar filho. Era essa a esperança da naturalidade, a esperança da ciência, a esperança da biologia, a esperança humanista já tinha se extinguido, e ele estava crendo contra essa esperança. Nessa esperança não tinha mais jeito, mas na esperança do Deus que chamou ele
medicina diz que não tem jeito, mas meu Deus diz que tem jeito. A medicina diz que não pode, meu Deus diz que pode. A medicina diz que já passou o tempo está na mão do meu Deus. Pega a palavra de Deus nesta noite. Quem persevera, irmão, anda na contramão da lógica humana. É o sistema dizendo não vai dar certo e você indo avante na contramão, e todo mundo olhando dizendo ele é louco, ela é louca. Não, é convicção, porque o texto diz que ele estava certíssimo. Sabe o que é isso, irmão? Tudo dando contrário e ele dizendo Jesus vai fazer, tudo dando contrário, ele dizendo Jesus vai operar, tudo dando contrário, ele dizendo Jesus vai chegar, tudo dando errado, ele dizendo Jesus vai fazer, tudo dando errado, ele dizendo Jesus vai providenciar, tudo fechado e ele dizendo Jesus já abriu a porta, tudo se acabando e ele dizendo vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Levanta a tua mão nesta noite e glorifica o nome do Senhor. Não deixe que a circunstância da vida lhe pare, lhe derrube, lhe detenha. Mantenha-se firme, porque maior é o que está contigo. Toca quem está no teu lado e diz: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Diz aí, persevera, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Diz aí, persevera, vai dar tudo certo. 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 Você está ouvindo essa palavra? Vai dar tudo certo. Não desista, vai dar tudo certo. Não desista, vai dar tudo certo. Não entregue os pontos, vai dar tudo certo. Não retroceda, vai dar tudo certo. Não largue, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Neemias era tão perseverante e decidido em suas convicções e propósitos que nada lhe removeu do seu propósito. Aleluia. Escuta, Neemias Glória a Deus. era tão perseverante que ele estava decidido, Aleluia. e a decisão dele não lhe removeu do seu propósito. Neemias capítulo número 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse convosco. Glória a Deus. Agora percebe, irmãos, que Neemias manda esse recado. No versículo 5, no versículo 4, o recado voltou de novo. E pela quarta vez, Neemias disse a mesma coisa. Pela quinta vez, Neemias disse a mesma coisa. Ei, 5 vezes Neemias disse a mesma coisa. 5 vezes Neemias mandou um recado dizendo: eu não vou. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Escuta, só vive os propósitos de Deus quem decide ficar no lugar. É difícil. E eu não estou falando, não é de sair de uma igreja e ir para outra, sair de uma e ir para outra. Não, não estou falando disso. Eu estou falando da inconstância. Tem gente que quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer ficar no processo, no crivo. Não quer passar pelo processo. Ele quer que nem elevador. Aperta
mãozinha já sobe. Não, filho. Aqui é de escada. Tu lembra de Jacó? Jacó, quando saiu da casa do seu pai, que chega no deserto, que ele vai deitar, que ele vai dormir, aí ele tem uma visão. E qual era a visão? Era um elevador? Não. Era uma plataforma? Não. Era uma escada. E os anjos eram, descia e subia, subia e descia, descia e subia. Sabe o que aprende com isso, irmãos? Que na obra de Deus, que as coisas de Deus não é de elevador, é escada. Degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Vai chegar lá em cima, cansado. Vai chegar lá em cima, cansado. Mas vai chegar lá em cima, sabendo o preço, sabendo o processo, sabendo como foi que chegou, o cansaço que passou, a noite escura que enfrentou, as perseguições que sofreu, os desamores, as perseguições, as calúnias. Vai chegar lá em cima, e quando chegar, vai saber valorizar. Valoriza o que Deus está aqui confiando. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem diz amém? Ele não desistiu, irmãos. Glória a Deus. Ele perseverou. Diga comigo, o convite veio. Mas ele não saiu do lugar. Todo dia nós recebemos convite do pecado. Todo dia recebemos convite do pecado. Todo dia o pecado bate em nossa porta. Todo dia o pecado nos convida a se misturar com ele. A questão é: qual é o nosso propósito? O que queremos? O que queremos de Deus? Tem gente que quer muito de Deus, mas não faz muito para Deus. Tem gente que quer ser cheio de Deus, mas busca coisas para se esvaziar de Deus. O que queremos de Deus? Primeiro passo é resistir à tentação. A Bíblia nos diz em Tiago 4:7: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz que devemos fugir da aparência do mal. Em 1 Coríntios 15:58 diz que devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que este trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. Aleluia! A recompensa, escute, que Deus tem para nós é muito melhor do que o convite de Sanbalate e Tobias. A recompensa que Deus tem para nós é muito melhor do que o convite de Sanbalate e Tobias. Então, cuidado nos convites, cuidado nas propostas, porque isso pode levar à morte espiritual. Fiquemos firmes, perseveremos, porque assim receberemos o galardão do Senhor. Quem diz amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.